Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos começando mais uma live nessa semana de várias atividades, de várias lives e várias conversas. Espero que vocês estejam gostando de todas elas. E hoje, para falar um pouquinho, eu convidei a doutora Ana Paula para falar um pouco da mielomeningocele na parte da medicina, né, na parte de toda a estrutura, de como funciona, e quem tiver perguntas, fique à vontade, como sempre, e vão acompanhando que até quarta-feira que vem vai ter mais algumas lives, e quinta nós estamos lançando o primeiro workshop online, que vai ser aí pela plataforma do Zoom, para quem se cadastrar, gratuito, sobre corpos diversos. Quem quiser saber mais detalhes e como se inscrever, me procure aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, pelas mídias onde eu sempre estou, Facebook Roberto Spader, no Instagram Corpos Diversos, que é esse que eu aqui estou, e a gente vai conversando. E esse primeiro workshop vai ser 100% online, 100% gratuito, no dia 9/7, às 20 horas, pela plataforma do Zoom. Muito obrigada, espero que vocês estejam gostando e já vamos chamar nossa convidada para não perder tempo. Está conectando aqui, aí já vamos começar. Ah, tudo bem, Roberta? Tudo bem, vamos ver só se termina de fazer o processo para aparecer a imagem, que a voz está bem boa mesmo. Ontem nós optamos por continuar assim, até tentamos sair e voltar novamente, mas continuar assim e o bate-papo fluiu. Não apareceu a imagem nitidamente, né? Mas Uhum. a conversa foi boa. Ótimo. Talvez valha a pena tentar algum dia em outra plataforma, né? Porque Pois atualmente são é, tantas lives que fica tumultuado. tem muitos assuntos interessantes, tudo no mesmo horário, né? E aí Exato. tá dando problema. Eu tô levando depois nossas conversas para quem aceita também para o YouTube, né? Para quem não consegue ver ao vivo, para ver Uhum. depois, e também no IGTV eu deixo, porque o intuito é justamente para que mais pessoas aprendam sobre o assunto, né? Ok, Para depois que isso se torne passa uma os coisa links um para mim, pouquinho, então. que se torne uma coisa um pouco mais natural no meio que a gente vive. Ótimo. Então, para a gente, acho que vamos começando assim, depois a imagem vai melhorando. Se quiser já começar a se apresentar para nós, falar um pouquinho da tua história, antes de falar direto no assunto. Ok, meu nome é Ana Paula Tedesco, eu sou ortopedista e a minha subespecialidade dentro da ortopedia é ortopedia pediátrica e tem mais uma especialidade que se chama neuroortopedia. Neuroortopedia é a parte da ortopedia que cuida dos pacientes que desenvolvem deformidades decorrentes de problemas neurológicos. Um deles, a mielomeningocele. Outros seriam paralisia cerebral, outros tipos de paralisias, distrofias, etc. Eu sou graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz residência também na URGS, depois eu fiz o meu fellowship nos Estados Unidos. Uhum. Se você quiser já falar um pouquinho para nós sobre o assunto especificamente, que depois ao longo do bate-papo vão surgindo outras perguntas, eu também Ok. tenho outras questões, mas já pode desenvolver sobre o assunto, por favor.
Então, a mielomeningocele é um dos defeitos congênitos do fechamento do tubo neural, que se compõe o cérebro, a medula e os nervos. Ele se origina lá na barriga da mãezinha, ainda nas primeiras semanas de gravidez, quando muitas vezes ela ainda nem sabe que está grávida. Não se sabe a causa da mielomeningocele, mas se sabe que existe uma relação com a deficiência de ácido fólico. Tanto é que de uns 20 anos para cá, por lei, as farinhas no Brasil têm a adição de ácido fólico. E todas as mulheres que pensam em engravidar e planejam uma gestação devem tomar ácido fólico em 6 meses antes da gravidez. Isso diminui em 70% o risco do feto ter mielomeningocele. Mesmo assim, temos crianças que nascem com mielo, mais ou menos uma em cada 1000. Né? Geralmente o diagnóstico de um bebê com mielo é feito ainda por ultrassonografia, né, gestacional, e isso é muito bom porque daí a gente pode planejar o jeito com que esse bebê vai nascer. O ideal é que ele nasça por cesárea, não por parto normal. Também tem como fazer o diagnóstico através de testes sanguíneos da mãe ou o exame do líquido amniótico. Quando o nenê nasce, o defeito deve ser fechado nas costinhas, preferencialmente dentro das primeiras 24 horas. Nos últimos 10 anos, a nível mundial, tem sido mais frequente, ou melhor, mais comum a possibilidade de fechamento intrauterino ainda da mielo. Então, tem neurocirurgiões especialistas nisso que podem fechar o defeito nas costas do bebê, ainda com ele dentro do útero. É claro que isso é uma cirurgia que precisa um expertise do neurocirurgião muito grande, tem vários riscos, e ao que parece não muda muito o tipo de problema que a criança vai ter depois ao nascer. Tem algumas coisas que são positivas, mas a nível neurológico, que nós vamos falar a seguir, não muda muito. Então, quando o neném nasce... Essa até é uma das dúvidas, porque eu li a respeito, que bem diferente da minha época, né? Que não tinha nem no pré-natal, quase não dava para se identificar, mas que tinha essa intervenção. E aí, o quanto positivo é isso, né? Essa intervenção, né? Uhum. O que se sabe é que a incidência de necessidade de precisar de válvula de derivação ventrículo-peritoneal, porque mais ou menos 85 a 90% das crianças com mielo, elas têm hidrocefalia. Elas desenvolvem depois um acúmulo de líquor, que é o líquido que banha o nosso cérebro a nível cerebral, e isso precisa ser drenado através de uma válvula ventrículo-peritoneal. Então, o que é certo já é que essas crianças precisam menos derivações ventrículo-peritoneais. E isto é uma coisa que tem um reflexo importantíssimo a nível de equilíbrio na criança depois. Então, só isso por si só já seria um fato positivo, né? Sim. Seguindo então, o pequeno paciente é operado, o defeito nas costinhas é fechado, e se tem alguma outra deformidade congênita, não é incomum termos uma criança com luxação de joelhos ou pés equinovários, que nasce também. Nesse momento, não é o momento da gente ter algum tratamento ativo para isso. Geralmente, o ortopedista é chamado no berçário, conversa com os pais, e geralmente nesse primeiro período, depois do fechamento, o nenê não tem muito movimento assim a nível de membro inferior. Ainda não dá para saber a que nível neurológico ele vai pertencer, porque esse é um grande conceito dentro da mielo. Nem todas as mielomeningoceles são iguais. Existem níveis de neurológicos, que significa qual é a altura das costinhas em que o defeito ocorre. Quanto mais alto o defeito, maior a paralisia nos membros inferiores. Por exemplo, a nível torácico, praticamente não se tem nenhum movimento a nível de membro inferior. Se for a nível sacral, em que o defeito é bem baixinho na medula, temos só acometimento dos pés. E ali os níveis lombares, entre lombar alto e lombar baixo, entre um e outro desses que eu citei, tem mais ou menos força nos membros inferiores. Então, os primeiros anos de vida não dá para a gente definir muito isso, porque esse nível neurológico, ele é a criança classificada de acordo com o exame físico, né? E então, geralmente, numa criança pequena, às vezes a gente pode não ser muito fidedigno nisso.
Mas igual, então, se o paciente recebe o fechamento, depois das primeiras 48 horas é verificado se ele precisa ou não uma válvula. Se ele precisa uma válvula, o neurocirurgião já coloca. E aí o nenê vai para casa e sempre orientado a já começar a fazer acompanhamentos, né? Com o neurologista, com o neurocirurgião, começa a fazer fisioterapia assim que o neurocirurgião libera, né? Começa a fazer acompanhamentos ortopédicos e também urológicos. Por quê? Aquele defeito nas costinhas gera paralisias nos membros inferiores, né? Essa paralisia, ela é flácida, ela não é daquela rígida do tipo da espasticidade da paralisia cerebral. Gera também uma insensibilidade a nível dos pés e das pernas, maior ou menor, e gera também uma alteração da função do músculo que libera a urina da bexiga. E isso faz com que a urina possa ficar retida ou sair constantemente. Essa parte do cuidado urológico é fundamental, porque falta de cuidados urológicos refletem em infecções urinárias de repetição, que podem acometer a nível renal, que podem levar à insuficiência renal seríssima. Então, fazem parte da equipe que cuida da mielomeningocele o neurocirurgião, o ortopedista, o fisioterapeuta, o urologista, né? O pessoal que faz as órteses, às vezes terapia ocupacional, às vezes fono. Então, todos somos uma equipe que precisamos conversar e, principalmente, termos vivência sobre mielomeningocele. Né? Inclusive, esse foi um dos motivos que eu pedi para você falar, porque o pessoal, quando me questiona, principalmente nos meus depoimentos, pede que é esse palavrão, né? Que é difícil as pessoas terem conhecimento e depois querem saber tudo que engloba tudo isso, né? Uhum. Bom, então o bebê vai começar as suas fisioterapias. Se ele tem algum tipo de deformidade, por exemplo, pés tortos, ele já pode iniciar o tratamento com gessos, né? E aí ele vai sendo monitorado de acordo com o seu desenvolvimento neuromotor. Na maioria das vezes, essas crianças elas têm dificuldade de acompanhar os tempos de firmar a cabeça, de se sentar, de engatinhar. Alguns não conseguem engatinhar porque falta força. Então, de acordo com a evolução deles, é que eles vão precisar de órteses, que são os aparelhos, né? E de, eventualmente, algum tipo de correção maior dos pés, por exemplo. É muito importante que a gente saiba que luxação do quadril, por exemplo, luxação do quadril na mielomeningocele, a princípio, não tem indicação de correção. Por quê? Porque não faz diferença nenhuma a nível motor da criança, o quanto ela vai caminhar, se o quadril está dentro ou fora. Então é muito importante, eu vejo muitas crianças que vêm com indicação de correção cirúrgica do quadril e realmente não faz diferença, a não ser que o bebê tenha muito pouca acometimento a nível dos pés. É importante que a gente saiba também o seguinte, que esta paralisia, quando ela é estabelecida, ela vai acompanhar a criança na vida adulta também. A paralisia ela é estanque, ou seja, aquele músculo que não funciona, não vai funcionar. Por que ele não funciona? Porque o nervo responsável pelo seu funcionamento foi danificado quando o nenê foi gerado lá na mielomeningocele. Então, o nível neurológico de uma criança deve ser estanque ao redor da sua vida. Quando uma criança é avaliada, todo ano ela deve fazer o que a gente chama um teste de força muscular. Quem faz o teste de força muscular é o fisioterapeuta. Esse teste de força muscular é um teste simples que vai dizer para nós, olha, esse músculo tal, a nota dele é 4, ou 5, ou 3, e essa nota deve ficar estável durante a vida toda do paciente. Quando a gente nota uma perda de força muscular, a gente deve pensar sempre de que está havendo alguma complicação neurológica. A complicação neurológica que mais faz a criança perder força muscular que ela antes tinha é
a síndrome da medula presa. O que que é isso? Quando o defeito é fechado nas costinhas do nenê, fica lá uma cicatriz, como fica para qualquer cirurgia. Conforme a criança vai crescendo, às vezes, em mais ou menos 30% das crianças, principalmente entre os 5 e os 8 anos de vida, essa cicatriz começa a reter a medula a ponto de não deixar a medula subir dentro do seu canal conforme a criança cresce. Essa tração que a medula sofre provoca estiramento dos nervos, que deveriam estar funcionando nessa determinada criança, e isso provoca uma diminuição de força muscular. Então, ficar atento a complicações neurológicas é uma coisa importantíssima. E isso a gente só consegue detectar quando a criança é acompanhada, né, de uma forma sequencial. É muito importante também saber que quando a gente tem uma paralisia na mielomeningocele, a gente tem uma paralisia que ela é flácida. Se surgir algum grau de espasticidade, de rigidez, nós também temos que pensar em complicações neurológicas. Por exemplo, a síndrome da medula presa, por exemplo, complicações de siringomielia, hidromielia, que são reservatórios de líquor, desse líquido em posições alteradas dentro da medula, ou uma malformação que tem na base do crânio, que se chama Arnold-Chiari. Todas essas complicações, elas interferem no desenvolvimento, vamos usar o termo normal, dentro daquele caso. Então, se um caso não está andando bem, nós temos obrigação de pensar de que alguma coisa precisa ser investigada. A outra coisa também que nós temos que acompanhar é a escoliose, o desvio da coluna vertebral. Nas crianças que têm o nível torácico, ou seja, aquelas que o defeito é bem alto nas costas e ficaram com uma paralisia grande a nível de membro inferior, a escoliose é mais frequente. Mas geralmente ela se manifesta lá no começo da adolescência. Sempre que nós tivermos uma escoliose de início precoce na vida de qualquer criança com mielo, nós temos que pensar também em uma complicação neurológica, do tipo síndrome da medula presa, hidromielia, siringomielia. Veja que tudo isso que eu estou falando só se detecta se existe um acompanhamento dessa criança. Porque se uma criança vem eventualmente numa consulta, a gente não vai saber se aquela força muscular está ali desde ontem, sempre foi assim, ela perdeu recentemente. O mesmo vale para um desvio da coluna vertebral. Quando uma criança consegue sentar sozinha, ou firmar a cabeça, já, ela é colocada em pé num parapódio. Tá? Isso é muito importante que comece bem precocemente. Parapódio é um dispositivo que o bebê fica em pé por ele mesmo para assumir uma posição de fortalecimento de alguns músculos que a gente tem nas pernas, que se chamam antigravitários. Quando o bebê nos mostra que ele é capaz de ficar em pé, se segurando, nós podemos dar para ele a primeira órtese deambulatória, que são aparelhos que servem para ajudar a criança a firmar determinadas articulações que para ele seriam difíceis por conta das paralisias. Geralmente, essa primeira órtese, ela é uma órtese maior do que aquela que o bebê precisa, mais complexa, né? Justamente porque é a primeira órtese. No decorrer da vida é que a gente vai vendo se a órtese pode ser menor. E o que a órtese ajuda? Para conseguir estabilizar as articulações e também ajudar o treino da marcha. Falando um pouquinho de marcha, assim, quais são os pacientes que têm potencial de caminhar? Os de nível torácico, é muito difícil que eles caminhem, a não ser que seja por algum exercício dentro de casa, poucos passos, porque eles precisam um aparelho muito grande, muito específico, chamado órtese de marcha recíproca, e um andador triangular para empurrar. Mesmo que isso seja possível apenas alguns anos de vida da criança, isso é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento do seu equilíbrio, para a melhoria da função pulmonar,
urinária, para evitar deformidades, e do ponto de vista psicológico, para a criança e para a família, é importantíssimo ver a criança em pé e dando alguns passos. Também a gente sabe que o ficar em pé diminui a fraqueza que os ossos têm na miela. A miela meningocele, as crianças têm mais suscetibilidade a fraturas, porque eles têm mais osteoporose. Então, ficar em pé no nível torácico, mesmo que seja poucos anos de vida, é muito salutar. Os níveis lombares baixos, por exemplo, aqueles que têm força para esticar o joelho, para dobrar o joelho, mas não têm força do joelho para baixo, geralmente eles são capazes de caminhar usando apenas uma órtese suropodálica, que a gente chama goteira, e usando um suporte externo. E se tudo corre bem, se essa criança nunca tem complicações neurológicas, que a gente já falou antes, ela vai ser capaz de caminhar em mais ou menos 85% dos casos durante a vida adulta. Vocês vão perguntar, e os 15% que não caminham? Geralmente são pessoas que têm o nível lombar baixo, mas tiveram algum tipo de complicação que fez perder o nível neurológico. Alguma dessas complicações que eu citei antes. E a outra coisa importantíssima é a obesidade. Os pacientes com mielo tendem a ser obesos. E a obesidade é um fator muito, muito prejudicial, porque aumenta muito o gasto energético de um indivíduo que já tem que caminhar com bastante dificuldade. E um terceiro motivo que faz esses 15% existirem é a motivação. Nem todas as crianças têm uma família que dê suporte, que leve a físio, que incentive. Às vezes o adolescente olha pra gente e fala, não quero mais caminhar, dá muito trabalho, eu prefiro usar uma cadeira de rodas. Essa é uma opção, né? Uma opção, mas a gente batalha o tempo todo para que isso não aconteça, para tentar fazer com que o indivíduo seja o mais independente possível dentro do seu nível neurológico, né? Os pacientes de nível sacral, por exemplo, aqueles que têm paralisia só a nível de pé, eles são capazes de caminhar a vida inteira. Tem algumas deformidades ao longo da vida dos pacientes com mielo que a gente, como ortopedista, precisa atender. Por exemplo, pés tortos, como eu já citei, deformidades de rotação das tíbias, que é o osso da canela, que faz com que o paciente comece a ter um desvio a nível dos joelhos, que é muito prejudicial a médio e longo prazo na vida, e alguma outra deformidade a nível dos joelhos, como joelhos que não estendem, não esticam, né? Então tem várias coisas que podem ir acontecendo ao longo da vida que a gente precisa ficar atento. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que é importantíssimo, é que mais ou menos 30% dos pacientes com mielo são alérgicos ao látex. Antigamente se achava que essa alergia ia ocorrendo ao longo da vida, porque o paciente precisa, para esvaziar a sua bexiga, de fazer cateterismos, né? Passar sondas na bexiga para esvaziar várias vezes ao dia. Isso começa lá na infância. No entanto, mesmo com a troca das sondas de látex para silicone, continuou se vendo isso. Então, não se sabe bem por que essas crianças são alérgicas ao látex, mas é importantíssimo que desde sempre, mesmo que não haja história de alergia ao látex, essas crianças sejam mantidas longe do látex. E o látex tem aonde? Em qualquer coisa que tenha borracha e nos balões de festa. Então, aniversário de criança com mielo não pode ter balão de verdade, tem que ter aqueles balões de papel, tá? Criança com mielo não deve ir a festas onde tenha balões, porque mesmo que ela não manuseie o balão, as partículas de látex estão no ar e ela pode inalar. Sim. Esta alergia ao látex pode variar desde uma urticária na pele apenas, até um choque anafilático e a morte. Então, é importantíssimo que essas crianças fiquem longe do látex. Para vocês terem uma ideia,
Cirurgias em pacientes com mielo são sempre feitas na primeira hora da manhã, para que a sala cirúrgica tenha ficado preparada durante a noite, não entra nem uma partícula de látex voando no ar, que tem nas nossas luvas, né? Nós operamos com luvas especiais, todo o ambiente dentro da sala cirúrgica é isento de látex, para que não haja esse tipo de complicação. Não sei se vocês gostariam de me passar alguma pergunta, gostariam de saber mais alguma coisa. Na verdade, eu gostaria de colocar eu até como exemplo dessa dificuldade toda que eu tive até descobrir isso, né? Primeiro, até encontrar você, que foi uma demora, né? E aí isso acaba atrasando tudo que precisa ser feito. E não sei se isso as pessoas estão conseguindo chegar mais fácil em você, em outros profissionais da medicina que são especialistas em mielo. Gostaria que você falasse um pouco das experiências de outros pacientes. E essa questão do látex, eu descobri, eu comecei a ter reações alérgicas, não de ficar mal demais, mas eu ficava sempre com os olhos inchados, toda essa questão. Então, até eu entender que era isso também demorou um pouquinho. O como é importante esse conhecimento todo. E quando você falou do que a gente tem que fazer o controle, a princípio uma anual, né? Mas depende de cada caso também. O como eu faço isso, que eu acho que é importante as pessoas terem esse suporte da família, porque isso é primordial, porque senão tu vai descobrir com tudo avançado, fica complicado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho das experiências dos teus pacientes nesses sentidos. E quem quiser fazer pergunta, pessoal, sinta à vontade. Atualmente está bem mais fácil do que no passado. Vamos usar o termo assim há 30 anos atrás, quando eu iniciei a minha prática. Por quê? Porque naquela época a ortopedia pediátrica não era tão diferenciada do resto da ortopedia. E mesmo o ortopedista adulto cuidava dessas crianças da melhor forma que podia. No entanto, com o avançar do conhecimento, ficou praticamente impossível a gente acompanhar coisas em várias subespecialidades. Então, da mesma forma que eu não sou uma pessoa que estudo diariamente quadril do adulto, um cirurgião de quadril de adulto não estuda diariamente mielomeningocele. E existe uma avalanche brutal de trabalhos diários que vêm novos, né, sobre determinados aspectos, ortopédicos, urológicos, etc. Então, é muito importante que, eu sempre digo, cada macaco fique no seu galho. Com isso, os pacientes têm sido referenciados para a gente mais precocemente. Então, por exemplo, eu tenho tido a oportunidade de ver bebês, né? Bebês com 2, 3 meses, que já vêm à consulta para fazer aquele vínculo, para receber essas informações que eu estou passando aqui, para que a gente faça um planejamento do que vai acontecer em determinado mês, e depois, o que esperar, qual é o prognóstico de marcha, o que vai acontecer, né? Existem pacientes que às vezes têm algum outro distúrbio neurológico associado, como convulsões, como déficit de coordenação e de compreensão, né? Então, esses pacientes, além disso, além desses profissionais que eu citei, vão precisar de um neuropediatra também para manejar drogas, etc., que precisem. O papel da família, nesse sentido, uma vez esclarecida, é fundamental, né? Porque se os pais, o cuidador, não entende que é necessário fazer essas visitas periódicas, né, ao ortopedista, ao neurologista, etc., fica muito difícil, porque às vezes a gente pega uma criança, e isso é muito triste, a gente pega uma criança com 5 anos, que pelo nível neurológico, vamos dizer, seria um lombar baixo, teria oportunidade de estar caminhando usando só uma órtese abaixo do joelho, muletas, e é uma criança que está cheia de deformidades, os joelhos são dobrados, o quadril tem uma má posição, o pé não tem uma boa posição, não tem órteses, não vai à fisioterapia. E é uma pena, porque a gente sabe que esse paciente
poderia ter uma independência, né, de mobilidade maior do que estar numa cadeira de rodas. Então, o entendimento disso por parte de todos os profissionais é fundamental para o tratamento da miela. Ah, eu mesma conheço um que não fez nada quando nasceu, né? Não fez todo o procedimento, depois chegou aí para hemodiálise, por não ter tido todo o processo que deveria ser feito. Tem a clínica aqui que agora passou, ela pediu se você pode falar um pouquinho mais da medula presa e das situações que engloba tudo isso. Ok. A medula presa, então, é um fenômeno que ocorre quando a cicatriz do fechamento das costas prende a ascensão da medula, a ascensão normal da medula. Porque quando a gente nasce, o polo inferior da nossa medula está a nível de L3, L4, vértebra 3, lombar ou 4. A partir do segundo ano, conforme a gente cresce, essa medula precisa subir. E aos 2 anos, a nossa medula tem que estar a nível de L2, da segunda vértebra lombar. Qualquer fenômeno que prenda a medula e impeça essa ascensão da medula, faz a medula presa. Isso pode ser só a cicatriz, pode ser um lipoma intramedular, que é um acúmulo de gordura ali que as mielos meningocélicos podem ter também. E isso se traduz, então, em questões clínicas. E aqui é importantíssimo dizer assim, se a gente fizer uma ressonância magnética nas costas, na região lombar, de todos os pacientes com mielo, todos eles a medula vai ser baixa. Em todos eles a medula vai estar abaixo do lugar onde deveria. Aí vocês vão dizer assim, mas então, o que é a medula presa? A medula presa é quando isso gera alterações clínicas. São 5 coisas importantíssimas. Então, o primeiro é a perda de força muscular que anteriormente existia. O segundo é a espasticidade. O terceiro são infecções urinárias de repetição. O quarto é o surgimento precoce de escoliose. E o quinto é dor a nível do defeito. Então, se a gente tem qualquer um desses ou uma combinação desses, a gente precisa sempre investigar alguma complicação. Primeiro, medula presa, outras complicações, hidromielia, siringomielia, Arnold-Chiari, que são outras complicações a nível medular. Outra questão que eu gostaria que você falasse dessa equipe que tem que trabalhar junto, além do médico, como que são as atividades físicas, o trabalho que tem que ser feito fora a parte médica, para um pouquinho mais detalhado. Essa é uma excelente pergunta. Então, o primeiro ano do bebê é um ano muito fisioterapêutico, né? Mas, com o decorrer da evolução, então ele recebe a primeira órtese deambulatória, também é fundamental que tenha um fisioterapeuta que entenda de método neuroevolutivo, Bobat ou outros, tá? Mas é importantíssimo. E a partir daí ele vai desenvolvendo as suas aptidões. Toda e qualquer atividade física que o paciente seja capaz de fazer é bem-vinda. E aqui eu tenho que tirar meu chapéu para ti, Roberto, né? Por todas as coisas que tu tem desenvolvido, a tua coragem de levar adiante várias coisas e mostrar que sim, por que não? Né? Então, todo e qualquer esporte deve ser um desafio proposto à criança. E ela vai escolher os desafios que ela gostar, né? Dançar, nadar, andar de bicicleta com ou sem adaptações, remar, não é? Então, cada um participa de acordo com aquilo que pode. Por quê? Porque se sabe que a manutenção da força que é presente no paciente é de fundamental importância para que ele seja mais independente na vida dele. Então, ter um paciente que tem membros superiores fortes, abdômen forte, é um paciente que caminha com muito mais facilidade com as suas muletas, cansa muito menos, não desanima quando tem que enfrentar 1 ou 2 quarteirões para caminhar, versus um paciente sedentário, que começa, como eu falei antes, ganhar peso, né, que é um inimigo potentíssimo da mielomeningocele. Então, essas atividades físicas devem andar paulatinamente a fisioterapia. No adulto,
a fisioterapia já assume um papel menos importante, a não ser que o paciente seja submetido a alguma cirurgia ou coisa assim. E daí o esporte, que já tem que ter sido introduzido previamente na vida da pessoa, começa a ter um papel mais fundamental. Porque se já é complicado com atividade física manter o peso, imagina sem. E sem cuidar da alimentação, né? Que é importante. Outra questão que eu gostaria, você até falou um pouquinho, mas que eu ouvi, por isso que a gente tem que cuidar também com que profissional que a gente trabalha, né? Que se tu tá numa cadeira de rodas, tu não tem que fazer outra atividade para fortalecer braço, porque tu já tá fazendo. Mas eu acho que isso não tem nada, que tem que ser feito esse trabalho à parte para te dar condições de tocar a cadeira, né? Uma coisa importantíssima é que a gente, quando fala de mobilidade independente, isso não significa necessariamente caminhar. Tá? Mobilidade Sim, independente é, por exemplo, ser independente para fazer transferências. Sair da cama e ir para a cadeira de rodas, sair da cadeira de rodas e ir para o vaso sanitário, sair do vaso sanitário e ir para o sofá. Então é importantíssimo isso, e para que isso aconteça, se a gente não tem bons membros superiores, uma coluna vertebral alinhada, boa musculatura abdominal, é muito, muito difícil. Então o fisioterapeuta, muitas vezes, hoje em dia menos, mas eu recebo muitos pacientes que não têm potencial mais de marcha por um motivo ou outro, por idade, por nível neurológico, em que o paciente é mandado ir na fisioterapia uma vez por mês. Né? E é claro que a sim. família vai se acomodando de acordo com as coisas mais prioritárias em cada família, e isso vai ficando para trás. Isso vai ter um reflexo gravíssimo durante a vida da criança, quando ela se tornar um adolescente maior, mais alto, mais pesado, ele vai ficar completamente dependente para as atividades da vida diária. Lembrando que as atividades da vida diária são comer sozinho, tirar e colocar a roupa, conseguir fazer a sua higiene, sua toalete, tomar banho, entrar e sair de um veículo, por exemplo, e vejam, tudo isso é possível, mesmo sendo um paciente que não deambula, se ele for treinado para isso. Sim. É o que eu sempre bato bastante, principalmente nos lugares que eu convivo, da independência, independente da deficiência ou não, da independência que tem que ter, né, em todos os sentidos, né, da vida. E tendo esse acompanhamento, tanto físico quanto médico, é importantíssimo para isso, né? Correto? Porque às vezes, querendo ou não, né, eu já estou 36 anos nesse meio e mais tudo isso que eu fui me capacitando, pesquisando ao longo da vida, eu ouço muitas coisas assim que falta acompanhamento e conhecimento das pessoas e aí vão pelo que é mais fácil, porque é dolorido de saber que talvez um filho vai ter uma condição não esperada, né, pela família. Mas é melhor enfrentar e fazer o que precisa ser feito do que ficar parado, acomodado. Eu tenho esse pensamento, né? Com certeza. Sempre que uma família recebe o diagnóstico ainda antes de nascer que uma criança vai ter mielo, é uma situação muito, muito difícil. E eu recebo mamães grávidas, né? Papais e mamães grávidas no consultório para a gente falar sobre isso. É claro que a gente tem um, um limite muito pequeno para falar, porque depende de várias coisas quando o bebê nasce, como é que vai ser feito o defeito fechado, se vai precisar válvula, se não vai. Mas algumas ideias gerais de como as coisas vão ser, porque muitas vezes até os pais imaginam coisas que não são reais e sofrem demais por isso. Sim. E também pela condição que a pessoa vai ter, né? Não adianta, ela vai ter algumas particularidades da questão da sondagem, de outras questões que tem que fazer, mas eu vejo que isso é uma das formas para deixar a pessoa bem, né? Não tem que ver isso como um problema, na Correto, verdade. corretíssimo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: quando uma criança é pequena, os pais então levam para cá, levam para lá, levam fazer as consultas e levam fazer fisioterapia, estimula e tal. E quando
essa criança vira um adolescente e vai morar sozinho, vira um adulto. Uma das coisas mais frequentes que a gente vê, por incrível que pareça, é a falta de cuidado com escaras. Tá? Por quê? Por causa da falta de sensibilidade a nível de pés, por exemplo, os pacientes com mielo, eles se machucam e não sentem. Né? Eles batem um dedo ou fazem uma ferida e não sentem, ou queimam o pé no aquecedor ou na bolsa de água quente. Essa é uma coisa que a gente vê bastante ainda no inverno, infelizmente. E não sentem. E essa ferida ali, sem cuidado, vai se tornando maior, pode se tornar infectada, e isso pode ocasionar, às vezes, uma infecção até a nível ósseo, com osteomielite. Então, antes eu comentei sobre o potencial de marcha e falei que os lombares baixos andam em até 85% das vezes durante a vida adulta, e os sacrais, aqueles que têm uma paralisia só nos pés, caminham em até 95% das vezes. Daí vocês vão me perguntar a respeito dos sacrais, por que que eles deixam de caminhar? A causa número 1 dos sacrais deixarem de caminhar são osteomielite dos pés, a infecção óssea dos pés, que levam a amputações. Tá? Então, o cuidado com os pés, a Roberta sabe, eu falo desde pequenininha, no final da tarde, quando vai tomar banho, pôr o pijama, tem que pegar um espelhinho e olhar os pés. Olhar todo o lado, por cima, por baixo, com o espelhinho para ver se está tudo bem. Cuidar para que não ocorra nenhuma infecção que pegue a gente de surpresa. Inclusive, eu me lembrei agora, porque essa questão de você sempre falar isso, e também essa questão de quando a mãe parou de cuidar e aí ter que ter essa responsabilidade também foi uma transição, né? Falando do meu exemplo, e agora eu estive participando do Miss Cadeirante, que era uma questão nacional, e aí tinha mais duas meninas com mielo, e aí elas são cadeirantes mesmo, né? Porque as pessoas ficam admiradas que eu consigo caminhar ainda, com muletas, com todo suporte, mas ficam admiradas. E uma delas, ela disse, tu não sabe quantas vezes que eu já derrubei coisas, me queimei e nem vi. Eu disse, se cuida, né? Porque ela é bem mais, ela tem 20 e poucos anos. Eu disse, se cuida que isso pode ser um problema para você no futuro, né? Porque não dão muita atenção para esses detalhes, né? Correto, corretíssimo. Eu não sei, pessoal, se vocês têm mais alguma coisa para pedir para a doutora. A princípio, que eu queria dar, porque a fala foi muito boa, já foi bem rica. Não sei se quer colocar mais alguma coisa, doutora, de exemplo, acrescentar mais algum detalhe, porque já foi bem importante o que foi exposto aqui. Eu tentei colocar de uma forma, assim, obviamente, bem geral, bem sucinta, né? As coisas que fazem parte mais do dia a dia, assim, da Mielo. Eu gostaria de saber se tem alguém que está nos assistindo que tem algum tipo de pergunta, de vivência pessoal, conhece, tem filhos ou conhecidos que apresentem mielomeningocele, que gostariam de perguntar alguma coisa ou dar o seu testemunho. Por enquanto, do que passou aqui foi isso mesmo. Daí pediram da importância da atividade física e da medula presa. Não sei se o pessoal está com vergonha, mas o pessoal se sinta à vontade. E depois também, se quiser me mandar as perguntas e eu puder complementar, também a gente puder complementar no privado, a gente faz também. Eu, na verdade, acabo sendo sempre uma referência de indicar pacientes para você, né? Porque foi um aprendizado e uma evolução tão boa que eu disse, vai lá que lá não tem erro. E eu para ti, né? Tu é a minha referência para desafios, né? E é interessantíssimo, eu sempre gosto de pensar que eu adoro esportes e eu acho que se o Brasil tivesse mais atenção e mais dedicação ao paraesporto, o Brasil seria com certeza medalhista olímpico em várias categorias, né? Então,
Nós aqui somos bastante acanhados, nós temos coisas, nós temos ali o Projeto Navegar, tem o pessoal lá da UX, né? Mas nós temos muito mais coisas que a gente pode fazer e deve fazer, porque o esporte é uma coisa que é fundamental para o bem-estar do corpo e da mente, né? Nós temos pacientes que fazem esporte, eles têm um outro tipo de autoestima, um outro tipo de encarar a vida, os desafios se tornam menores, né? E mais possíveis de serem transpostos. Sim, a clínica neural ele falou da importância do acompanhamento multidisciplinar, que foi o que a gente expôs até agora, né? Que tem que ter toda essa questão. Ah, uma questão que eu gostaria que você falasse, não sei se como mielo, porque muitas pessoas me procuram e querem a evolução para ontem. Na verdade, não é a evolução não existe para ontem, né? É tudo dentro do tempo e dentro de cada quadro, né? De cada pessoa. É muito importante que a gente não esqueça isso que eu falei dos níveis neurológicos, tá? Ganhar nível neurológico não existe, ou seja, aquele músculo que não funciona com 3, 4 anos de idade não vai funcionar. É muito fácil Sim, perder nível neurológico. Como perder nível? Se sim. tornar um músculo fraco, um músculo que já funcionava muito bem. Então, não é que a gente vá em busca de melhorar força muscular em músculos que não funcionam, mas nós temos que tirar de tudo que a gente tem do músculo que funciona, todas as oportunidades de mobilização, de postura que aquele paciente pode ter dentro do seu nível neurológico. Então, o nível torácico, como eu falei, que tem muita paralisia da cintura para baixo, geralmente caminha por um período curto na infância, com um aparelho muito grande, muito cheio, muito específico. Os níveis lombares, geralmente eles caminham como tu, com uma órtese mais longa ou uma órtese mais baixa, e sempre com um suporte externo. Por quê? Porque não tem um músculo glúteo, que se chama, funcionante. E ele não vai funcionar durante a vida, né? Então, o paciente, às vezes, pode dar 1 ou 2 passos dentro de casa, mas, além disso, ele sempre precisa um suporte externo, que no início da infância é um andador triangular, depois pode ser muletas. E os níveis sacrais quase nunca precisam suporte externo. Caminham sem suporte. No entanto, aqui tem um parênteses. Se sabe que o nível sacral, muito embora consiga andar sem suporte externo, ele tem vou usar um termo, uma ginga. Ele mobiliza muito a coluna e os quadris para andar. E o que a análise laboratorial de marcha, olhar esses pacientes num laboratório, nos ensinou, é que ao longo da vida, isto tem uma repercussão muito danosa, muito prejudicial a nível dos joelhos. Então, enquanto o paciente é pequeno, que ele não é muito alto, ele consegue caminhar, esse jeito de caminhar com essa ginga lateral não dá problema. Mas quando a gente está entrando na adolescência, a gente tem que entrar com a ideia de que para média e longas distâncias, para preservar os joelhos, nós temos que andar com muletas. E isso é bem difícil, porque os adolescentes, eles às vezes chegam no consultório usando as muletas no ombro. Fala assim, olha, eu vim de muletas, né? Mas eles não usam. Então, é uma coisa que a gente precisa bater muito, explicar muito, como é que as coisas vão ser, porque é muito ruim ter um adulto com uma artrose, um desgaste no joelho grande com 20 e poucos anos, 30 anos, né? Que é doloroso, que limita o caminhar. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também ter bem ciente de que muitas vezes as muletas são nossas amigas a médio e longo prazo. E da questão da resistência de cada pessoa, né? Uma questão que a minha mãe está colocando aqui, que bom que se a gente tivesse aprendido tudo isso que foi falado hoje antes, né? Porque foi muita pesquisa, muita procura para saber tudo que você passou aqui para nós hoje. E esse é o intuito dessas lives, ajudar para que seja menos complicado para as pessoas que estão procurando e para as que vêm, né? Esperamos que diminua muito os casos de mielo, está diminuindo, mas que quem precisar,
que isso seja um suporte, né, para facilitar a evolução de cada pessoa. É isso aí, falou bem. E eu parabenizo muito teus pais também. Obrigada. Teus pais sempre foram exemplares. Porque tudo que a gente aprendeu agora demorou, né? Então, queremos ajudar que outras pessoas não tenham essa dificuldade. A princípio, o que eu precisava, o que eu gostaria era isso mesmo. Só queria que você falasse, você tem um trabalho, além daqui, você trabalha em Porto, né? E tem alguns trabalhos fora do Brasil. Fala um pouquinho para nós desses trabalhos. Uhum. Uma vez ao ano eu faço parte de uma equipe voluntária que opera no Equador. Nós lá nos juntamos com colegas americanos de uma dos maiores centros mundiais de doenças neuroortopédicas de Minneapolis e também com colegas do Chile, da Argentina, do próprio Equador. Este foi um ano que nós não fomos, porque nós sempre vamos em janeiro ou fevereiro, e esse ano o Equador estava enfrentando uma crise política muito forte. Depois nós postergamos para março, e aí começou a pandemia. Então, esse foi um ano que nós não fomos. Esse é um trabalho que foi começado pelo Dr. James Gage, que é uma figura, uma sumidade mundial em paralisia cerebral, há 20 anos atrás. E eu já vou há 7 anos lá, todos os anos. Então, é um trabalho que nós ficamos lá operando as crianças durante 10 dias e examinamos algumas crianças, depois operamos. E porque tem um cirurgião geral lá, um missionário, ele é um missionário, que ao longo do ano ele seleciona as crianças que precisam de um tratamento ortopédico de cirurgias mais elaboradas. Então nós ficamos lá, nós operamos de manhã até à noite e é um trabalho extremamente recompensador. Eu acho que Sim. nós ganhamos muito mais do que ganham as crianças. Eu sempre digo que tudo que a gente faz para ajudar o outro vem mais para nós do que para eles mesmos, né? É isso Pelo aí. menos eu sinto dessa forma, né? Aham, é isso aí. Muito obrigada, então. Obrigado por ter aceito o convite. Eu acredito que ajudou muito quem está aqui, quem vai ver depois essa fala. E nos encontramos logo que a pandemia parar um pouco. Tá bem. Eu estou à disposição. Eu tenho uma página na internet. Estou à disposição. Ali tem um Isso. ladinho ali de contatos para perguntas. Tem a minha página no Facebook também. E depois, por favor, tu me passa então os links do YouTube, aonde mais tu vai Sim. postar, para que eu também possa disponibilizar para os meus pacientes. Quer falar também um pouquinho do teu consultório, para quem quiser te encontrar? Então, Eu atendo consultas aqui em Caxias e em Porto Alegre também. E os meus endereços estão ali na minha página do Facebook. Eu agradeço muito o convite. Eu acho que sempre o conhecimento e a educação é a coisa primordial para que a gente vença as dificuldades na vida. sim. É o que está faltando, né, para melhorar o nosso país. Isso aí, concordo plenamente. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.